Olá, meu nome é Pablo e eu vou apresentar as novidades do Adiante Studio 101. Bom, em primeiro lugar, foi acrescentado dentro do Adiante Studio o suporte aos bancos de dados SQL Server e Oracle. Com isso é possível configurar aqui em ferramentas conexões de bancos de dados, conexões para esses bancos de dados, certo? Foram disponibilizados drivers para esses dois bancos de dados e com isso você pode navegar entre esses bancos de dados na aba Bancos de Dados, selecionando o banco de dados, selecionando a tabela e podendo navegar entre seus registros ou mesmo fazer filtros ou estar vindo a incluir ou inserir linhas por meio do navegador. Além disso, foi acrescentado aqui na opção em que nós cadastramos os bancos de dados, foi acrescentada a opção do encoding, né, a codificação do banco de dados, seleção de ISO ou UTF, que antes não existia e com isso alguns acentos não eram apresentados da maneira correta. Outra melhoria foi o autocomplete de contexto linha após linha, né, assim que nós digitamos, por exemplo, estamos aqui criando um objeto, automaticamente na próxima linha, ao completarmos os métodos, já são exibidos, né, para o autocomplete os métodos daquela classe, né, antes era necessário salvar o arquivo para que daí esse mapeamento fosse realizado. Além disso, foi disponibilizado um botão que lista os arquivos abertos para facilitar a troca rápida entre arquivos, certo? Foi disponibilizado também na tecla Ctrl+Shift+N a busca de classes e métodos dentro do sistema. Com isso, nós podemos fazer uma rápida busca por nome de classe ou por nome de método. Clicando em cima, já nos posicionamos naquela classe e método buscada, certo? Outra melhoria, após salvar um arquivo, certo? Numa determinada pasta do sistema, a árvore de arquivos automaticamente é atualizada. Então aqui eu vou salvar um arquivo na pasta Ctrl e vou dar um Enter aqui, automaticamente a árvore de arquivos é recarregada para ficar posicionada naquele arquivo. Além disso, algumas operações de contexto nova foram disponibilizadas na árvore de arquivos com o botão direito, por exemplo, o renomear e o excluir. Também foi disponibilizado um botão na barra de ferramentas para executar os plugins, né, os plugins do diretório plugins, então você pode estar criando plugins que são exibidos automaticamente aqui. Ok. Também foi disponibilizado um botão novo para busca de arquivos aqui na barra de ferramentas. Localização, localiza palavras dentro do próprio arquivo, localizar e substituir, localiza arquivos dentro da árvore do projeto, localiza algumas expressões dentro de arquivos e localiza métodos, que é o Ctrl+Shift+M, que é a nossa busca de classes e métodos dentro da estrutura do projeto. Além disso, o plugin de captura de cores foi transformado num plugin, né? Então vocês podem observá-lo no diretório de plugins, né? Na galeria de plugins, temos os plugins, são todos de código aberto. Então aqui nós temos, por exemplo, o plugin de indentar código, o plugin de seleção de cores, né? Facilmente é possível estudar como esse plugin foi desenvolvido. Além disso, na versão profissional também foram feitas diversas melhorias, né? Foi acrescentado também o suporte SQL e Oracle para todas as operações. Isso significa que a gente pode estar gerando formulários e data grids automaticamente a partir de um banco de dados Oracle, né? Selecionando aqui a classe que vai nos remeter a uma determinada tabela, e com isso nós conseguimos gerar o código da data grid ou do formulário facilmente também. Além disso, no designer de formulários, né, as propriedades dos elementos que na primeira versão estavam em inglês foram todas traduzidas, né, para o português, conforme o idioma configurado na interface. Além disso, também para alguns campos, por exemplo, cheque, rádio e combo, né, o campo de elementos aqui, que nós configuramos os itens, né, do cheque, ele estava pequeno demais, foi aumentado. No campo de entrada de dados foi cadastrado um campo de dica, né, que é o tip, que o elemento cadastrado aqui vai nos remeter ao formulário, né, onde nós temos aqui um exemplo, que quando o usuário para o cursor em cima do campo é exibido a dica. Ok? Além disso, os inputs do tipo Entry agora possuem um tamanho máximo que pode ser configurado. Com isso, a digitação do usuário fica restrita, né, aquela quantidade configurada ali no tamanho máximo do campo, certo? Além disso, alguns campos, por exemplo, tEntry, tPassword, tText, agora possuem um campo obrigatório, sim ou não. Isso já adiciona um validator ao campo. Ok? E também foram acrescentados novos componentes, que é o spinner e o slider dentro do nosso designer.
né? O Spinner e o Slider podem ser vistos em ação aqui no formulário, né, para a seleção de valores. Ok? Além disso, né, no nosso gerador de listagens, né, o nosso wizard de geração de listagens, foi incluída uma opção nova na próxima tela para marcar se uma coluna é editável ou não. Se marcado que sim aqui, automaticamente na listagem, o que eu vou mostrar agora para vocês, é habilitado a edição inline e o registro pode ser alterado então pelo usuário sem a necessidade de entrar, acessar o formulário, direto pela DataGrid ele tem como realizar essa operação. Certo? Bom, obrigado pelo seu tempo, né? Essas são as novidades do Adiante Studio 101. Obrigado pelo seu tempo, meu nome é Pablo Dalloglio e eu sou criador na Adiante Solutions.